vai falar um pouquinho sobre câncer de mama, então eu coloquei lá 2 artigos para vocês, né, sobre câncer de mama, um mais antigo e outro mais atual, mas eu queria despertar para vocês o fator genético que a gente tem câncer de mama, familiar, né, com algumas mutações genéticas. Então, vou explanar um pouquinho dessa área do câncer de mama a nível de hereditariedade, e depois, ao final, a gente vai discutir um pouquinho sobre os artigos que vocês leram, e eu trouxe algumas atualidades para vocês. Tá? Então, teve até uns índices que eu pesquisei agora à tarde, para estar mais atualizada dos números, né, e da biologia molecular, por ser alterações genéticas, né? Então, anotei aqui umas porcentagens bem assustadoras que a gente tem em relação a mutações gênicas de câncer de mama, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro, falando rapidamente aqui, que só relembrando lá da nossa anatomia, né? As mamas são um conjunto de glândula, onde eu tenho tecido glandular, tecido adiposo, né? A gordura, tecido conjuntivo, né? Vasos linfáticos, vasos sanguíneos e fibras nervosas, né? Eu tenho a comunicação nervosa ali. E a principal função que tem as mamas, né, femininas, que a gente vai falar hoje, é a produção de leite para amamentação das crianças. Então, essa é o conjunto do que eu tenho na minha mama, né? Se travar aí, vocês me avisam, tá, gente? E aqui, ó, tá lá, né, a parede torácica, no número 1, né, entre as costelas, os músculos peitorais, isso é a localização anatômica, né? O lobo mamário, que é importante, que a gente vai falar sobre ele, então visualizem bem ali, o lobo mamário, o mamilo, a auréola, 5, né, dos ductos, que também, o que nos interessa para ir saber em relação ao câncer de mamas é o ducto, os ductos que eu tenho, ai meu Deus, caiu aí para vocês, gente? Para mim tá normal. Para mim tá normal também. Para mim também normal, professora. Eu falei para Amanda entrar, professora, que você ia dar aula primeiro. Daí ela falou assim, mas eu não vou poder falar. Então não chame ela. Tá bom, já vi ali. Vocês estão vendo os slides direitinho? Tô sim, tá na estou. forma, né? Sim. Então tá. O que nos interessa aqui em relação à mama, para a gente falar do câncer de mama? Interessa a gente visualizar bem ali o lobo mamário, né, que é o número 3. Reparem que no lobo mamário eu tenho a irrigação sanguínea e a irrigação linfática. Daqui a pouco a gente vai falar do sistema linfático na região mamária. E nos ductos, né? Já adianto para vocês que a maioria dos cânceres de mama, né, vão estar localizados nos ductos mamários e, mais raramente, nos lóbulos mamários ou no lobo mamário, tá? Então, isso aí é a estrutura da nossa mama, onde os ductos serão mais acometidos pelo carcinoma mamário e, secundariamente, os lobos mamários serão também atingidos, mas em grande quantidade nos ductos. Nos ductos, né, gente? Porque é um sistema de passagem, né, digamos assim. Né? Ali está passando sangue o tempo todo, está passando os vasos linfáticos em volta, então tende a ser uma região que é uma porcentagem bem maior do que no lobo mamário. Tá? E aí a gente tem o sistema linfático, né? O que são a linfa, né? O sistema linfático são nossa proteção, né? São parte do nosso sistema imunológico. Então, este é o problema, a solução e o problema. Por quê? Eu tenho essa área da mama muito irrigada pelo sistema linfático, né? Então, eu tenho cadeias aí, por exemplo, né? A cadeia axial, né? Embaixo do braço, né? A mamária interna e a supraclavicular. Então, eu tenho essas 3 áreas de linfonodos, né? De uma rede de linfonodos. Então, o que acontece?
é uma área superior no qual eu tenho esses processos, né, de passagem, mas no qual, quando eu tenho o acometimento do carcinoma de mama, por exemplo, eu vou avaliar, né, por isso que é bom a gente entender um pouquinho dessas cadeias linfáticas, que eu vou avaliar a minha paciente de acordo com esse acometimento que eu tenho do sistema linfático, que é nos linfonodos. Então, a gente tem até um exame que a gente faz para análise, né, geralmente pós-biópsia, dessa infiltração de células carcinogênicas nessa rede, nessa cadeia do sistema linfático. E aí eu vou derivar lá as várias classes que eu tenho de acometimento. Lembrando que isso não é só para câncer de mama, não, tá? Isso também, essa rede que a gente tem de linfonodos do sistema linfático também nos ajuda muito também a entender outros tipos de câncer, tá? Então, isso aqui é importante para mim no diagnóstico, que a gente vai falar mais para frente. Embora a nossa hoje tecnologia de ponta hoje são os exames de biologia molecular, né? Nossa, tá passando tão lento hoje. Então, ali, ó, mostra, né, os glândulos linfáticos. Eu tenho aí, por exemplo, um tumor, né, no lobo mamário, por exemplo, e aí esse lobo ele vai ser irrigado pelos gânglios linfáticos. Pessoal, esses gânglios linfáticos pelo sistema, pela cadeia dos linfonodos axiais, tá? Então, isso é uma forma também da gente diagnosticar e de determinar o grau de proporção, né, de infecção que eu tenho ali daquela região. Aqui, como eu falei para vocês, ó, a produção de leite é a maior função que eu tenho das glândulas mamárias femininas e que se forma nos lóbulos e é conduzido até os mamilos por pequenos canais chamados ductos. O que é de importante eu saber daí, ó? Que quando as células da mama passam a se dividir de forma desorganizada, desordenada, eu posso ter um tumor maligno, que principalmente vão se instalar nos ductos e mais raramente nos lóbulos. Então, a maioria dos cânceres que a gente tem descrito cientificamente, a maioria deles estão relacionados à instalação nos ductos mamários, tá? E poucos nos lóbulos. Olha lá, os ductos, tá vendo? Os ductozinhos, né, são os canaizinhos que vão estar relacionados com os lóbulos, né? Aí, isso aqui que nos chama a atenção. Tá? Todo mundo tá vendo, gente, direitinho? Eu tô. Tá, é porque para mim tá aparecendo toda hora, para mim tá aparecendo mensagem de que tá dando falha na internet. Se der algum problema, vocês me avisem aí, por favor. Tudo bem. Tá? E aqui que é de importante para nós, ó, o que é de importante para nós sabermos? Eu passei um artigo lá para vocês que faz um estudo epidemiológico, né, em relação à faixa etária das mulheres, né, contou toda aquela história, fez uma porcentagem, um estudo bem bacana até, e coloquei outro lá relacionado a esses dois genes, o BRCK1 e o BRCK2, né? Então, se vocês lembram da história, começando ali, da história da Angelina Jolie, né? Isso vem lá atrás, 2013, se eu não me engano, e ela fez uma mastectomia, né, das duas mamas, dupla, né, das duas mamas, e 2 anos depois ela fez a retirada dos ovários, né?
e foi um escândalo, foi um boom na época. Lembrando que esses 2 genes foram descritos pela literatura em 1995, né? Primeiramente, assim, inicialmente começaram os estudos. O que diz isso? Né? Que esses 2 genes, eles são mutados, né? Em mulheres, e com esse gene mutado, eu não vou expressar uma proteína, que esta proteína é fundamental para o meu sistema de reparo, né? Lá da minha divisão celular da mitose. Não sei se vocês viram comigo ou com outro professor, lembra da fase da mitose? Primeira, antes da fase da mitose, acontece aquele processo de intérfase, G0, G1, G2. O que é isso? Esse processo é um processo muito inteligente do nosso organismo. O que ele faz? Ele recebe a cópia de DNA que é para ser replicado, para ser dividido, e quando ele recebe essa informação, ele faz um processo de checagem, que está como se fosse um relógio. G0, ele vai lá, ele reúne as proteínas, codifica o trecho do DNA que tem que ser reparado. Aí ele volta, checa de novo. Aí faz isso em G2, em G1, volta, repara. Isso é um processo que eu tenho na intérfase, que eu chamo de um processo que você recebe a informação do DNA que vai ser dividido, você recebe as proteínas que vão participar do processo, você recebe todas aquelas informações e a célula ela faz o quê? Um processo de reparo. E são 3 processos de reparo por vários outros tipos de células que nos auxiliam nesse processo. Então, o que acontece? Esse gene mutado, o problema dele é que ele atinge proteínas que vão me ajudar nesse sistema de reparo. Então, se eu não tenho esse controle, se eu não tenho essa checagem, o que eu vou fazer? Né? Uma célula sem checagem, provavelmente uma célula que possa vir a sofrer uma mutação que eu não tenho esse sistema normal meu de defesa, né? De reparo, para a minha célula não ser copiada uma mitose errada dessa célula. E outro problema também, que o que acontece quando uma célula, por exemplo, eu fiz uma mitose e aí originei 2 células filhas, idênticas, e uma daquelas não saiu como planejado, digamos assim, saiu com algum tipo de mutação. Eu tenho células, né, que vão também forçar a um processo que eu chamo de quê? Apoptose. Meu organismo entende, a célula vai lá, macrocítica, pega macrófago principalmente, e pega essa célula e faz apoptose. Eu tenho problema nesse gene, o que acontece? Eu também tenho problema em células que podem reparar por apoptose, essa morte da célula, tá? Então, em sumo, essas mutações gênicas, elas estão relacionadas à minha falha no meu sistema de reparo, a divisão celular na mitose. E aí eu começo a fazer mitose, e células mutadas, porque eu não tenho como reparar. A gente vai entender isso mais para frente um pouquinho. Então, ó, aproximadamente 20%, lembrando, essa aula eu acho muito interessante, porque é uma porcentagem pequena, de 15% a 20%, tem essas mutações gênicas. O resto da porcentagem vem de doenças multifatoriais, que tem relacionamento com nutrição, com álcool, com tabagismo, com fatores ambientais, com medicamentos, com hormônios. Então, é uma parte importante, mas é uma doença multifatorial, tá? Depende do estilo de vida do indivíduo, da mulher. Então, ó, aproximadamente 20% dos casos de câncer de mama familiar estão associadas a gene com suscetibilidade hereditária para o câncer de mama e ovário, o BRCA1, e o BRCA2, o câncer de mama masculino e feminino. E aí eu vou falar, tá vendo aqui, ó, isso aqui é um cromossomo, tá? Então, lá, ó, no cromossomo 13, agora vamos falar de cada gene desse. Tá?
Então, ó, o primeiro gene descrito, gente, lá em 1995, foi descrito o primeiro gene, que foi de predisposição hereditária genética, que foi o BRCK1, tá? Que houve a mutação, viu-se, observou-se, né, por biologia molecular, que há uma alteração no braço longo do cromossomo 17. Então, lá no meu cromossomo 17, eu tenho uma proteína que deveria ser expressada para ajudar no meu reparo, lá no processo de divisão, de divisão celular, na mitose, e eu não vou expressar essa proteína. E o segundo gene que foi mapeado, o BRCK2, que está relacionado também ao câncer de mama, né, masculino e feminino, lá no cromossomo 13, no braço curto do cromossomo 13. Eu não sei se vocês viram bastante genética, não sei contar a genética de vocês. O que faz um gene? Né? Um gene é traços, né? Um pedaço do DNA com as bases nitrogenadas bonitinho que vão expressar uma proteína X, né? Então, eu tenho um trechinho daquele gene que, por exemplo, essa proteína, o BRCK1, ela deveria conter acho que 3 mil e poucos aminoácidos e a BRCK2, 1.000 e poucos aminoácidos. E eu não vou codificar essa proteína. O que é proteína? Aminoácido, 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 vai, né, expressar uma proteína lá no final. E eu não tenho essa proteína, o que acontece? Eu não tenho a função que deveria ser expressada por ela. E todos esses dois genes, né, estão relacionados com o reparo de divisão celular, tá? Então, eu tenho falha nesse processo de reparo celular. Aqui, ó, então, ó, o BRCK1 e o BRCK2 são classificados como genes supressores de tumores. O que são genes supressores de tumores? Eles vão me ajudar naquilo que eu falei há pouco, com o reparo que possa haver, né, quando eu tenho uma mutação ali genética. Imagina se a gente não tivesse essas células supressoras de tumores. O que acontece? Eu teria qualquer mutação gênica por qualquer problema, eu teria câncer, tá? Eu teria um tipo de câncer diferente. Então, eu tenho células que vão participar, né? Eu tenho proteínas que vão me ajudar a nível celular, que vão me ajudar a realizar esse ciclo celular, que a gente chama da mitose, e se tiver algum problema ali, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema de reparo, eu vou ter uma supressão, por exemplo. Então, isso não vai acontecer. Então, é como se eu tivesse assim, isso fosse um sistema de defesa do meu organismo para não produzir uma célula mutada, e eu não tenho essas proteínas que me ajudam a fazer esse processo, tá? Juntamente a isso, eu também tenho um processo secundário, que é a apoptose, que é a morte programada da célula, que a gente aprendeu lá atrás. Que faz o quê? Eu vejo uma célula mutada, meu organismo, ela faz o quê? Faz a morte celular para que ela não fique na minha corrente sanguínea. Então, é basicamente assim que funciona. Só que lembrando, gente, que mutações surgem a partir de lesões provocadas por interação de agentes físicos, químicos e biológicos no material genético. Então, gente, eu tenho o câncer de mama, ele é um câncer multifatorial. Rebeca, desliga o microfone aí, faz favor. É uma doença multifatorial, tá? Que eu possa também vir a desenvolver de acordo com exposição a alguns agentes físicos, químicos ou biológicos. A gente vai falar daqui a pouco um pouquinho sobre ele. Embora as células disponham de mecanismo de reparo que vão funcionar, né, muito bem se eu não tiver uma mutação nesses genes, tá? Então, uma pequena parcela
delas não chegam a ser reparadas, ou vão ser reparadas de forma incorreta. Então, reparem, o câncer de mama, assim como outros cânceres, estão relacionados a eu não ter esse controle, eu não ter esse processo de reparo num processo de divisão celular, tá? Então, está intimamente ligado a ele, tá? Temos o fator hereditário, os genes mutados, e também associados com agentes físicos, químicos e biológicos. Eu tenho fatores internos, vamos falar deles primeiro, né? Que eu tenho predisposição hereditária, que são as mutações, e eu tenho a dependência do hormônio. O que acontece nessa situação? Já falei para vocês que o que acontece se eu tenho a falta dessa proteína expressa pelo gene BRK1, BRK2, tá? E ainda tem outro agravante que a gente chama de triplo negativo. O que é triplo negativo? Além disso, eu vou ter uma deficiência em 3 receptores celulares. O primeiro, que é o de crescimento do epitélio mamário. O segundo, falha no receptor de progesterona. E o terceiro, falha no receptor de estrogênio. Então, eu tenho associada a este tipo de câncer, associado por mutações gênicas, né, que além de todo o processo que eu vou ter de problema no meu processo de reparo, no meu processo de mitose, eu vou ter também o problema de receptores, principalmente hormonais, de progesterona e de estrogênio. Eu botei lá um texto sobre triplo negativo, na pré-aula, se eu não me engano. Não sei se vocês chegaram a ler. E aí eu tenho fatores externos, que são os fatores ambientais, que são, gente, é o que eu falei para vocês, 20% são hereditários, são mutações genéticas dos genes, mas eu tenho a maior quantidade, né, que não vem relacionada à doença genética, que são exposições a agente físico, químico e biológico, né? Então, eu posso ter um micro-organismo, eu posso ter exposição química, eu posso ter exposição ao álcool, daqui a pouco a gente vai falar, a gente tem exposição a reposição hormonal ou anticoncepcional utilizada a longo tempo. Então, eu tenho vários motivos para desencadear também mutações gênicas nas células mamárias e poder lesar o DNA e aí eu ter uma mutação. Então, todas essas causas aqui vão causar dano no meu DNA, dano no meu genoma. Sejam eles relacionados com o estilo de vida, a vida produtiva ou outros fatores que podem causar o carcinoma de mama. E aí vem aqui, ó, algumas das principais dos fatores relacionados ao câncer de mama não hereditário, tá? Estilo de vida como consumo de álcool, excesso de peso, sedentarismo, exposição à radiação, uso de anticoncepcional a longo prazo. Eu costumo falar assim, gente, tudo que é em excesso, né, por um bom tempo, meu corpo tem um mecanismo adaptativo, vocês viram imunologia, e tem como cessar aquele processo tentando usar o nosso sistema imunológico. Mas tudo que é em excesso, em determinado momento da vida, ele vai ser o quê? Depositado, né? Ou depositado ou tóxico. Tá? Então, vou dar um exemplo aqui. O etanol, por exemplo, em alta quantidade do álcool, eu tenho um mecanismo, lá ninguém morre pela cervejinha do final de semana, mas se eu tenho uma pessoa que faz uso frequentemente, né? Isso aí tá... gente, calma, tá? Não é cervejinha do final de semana, não. É que tem
geralmente é alcoolismo. Inclusive, nós temos artigos, né, que é legal vocês pesquisarem, relacionando ao alcoolismo o desenvolvimento de câncer de mama. Tá? Então, eu tenho o meu processo de reparo, meu fígado vai quebrar essas moléculas de etanol e eu vou conseguir degradar metabólicos, né, mais simples e vou excretar pela urina. O que acontece? Primeiro, se eu tenho excesso, eu não vou conseguir degradar. Então, eu vou ter, em relação ao álcool, eu vou ter uma toxicidade no meu organismo. E aí, quando eu tenho juntamente com a dependência química, o que é a dependência química do álcool? Eu tenho o quê? Os meus receptores, por exemplo, dos meus hepatócitos, eles dependem daquele etanol ali para saciar aquele organismo, digamos assim. E isso vem, né, um ciclo vicioso e eu tenho a toxicidade. Já, por exemplo, o excesso de peso junto com o sedentarismo, o que acontece? Eu tenho dietas hipercalóricas, né, com muitos lipídios, meu corpo vai fazer a degradação, mas em certo momento, o que acontece? Tudo que eu não consigo degradar, ele vai se depositar. E aí o depósito de gordura faz o quê? Uma relação inflamatória ao meu organismo. O uso de anticoncepcional, eu vivo nesse aumento e diminuição hormonal, isso ali também pode me causar, né? Que as glândulas mamárias utilizam esses hormônios e também eu posso vir a falha desse ciclo em relação à progesterona e ao estrogênio, tá? Então, eu tenho muitos fatores para que isso aconteça. E aí eu tenho diversos, né, aspectos morfológicos para identificar a agressividade desse tumor, tá? Então, a gente classifica em grau e de agressividade, a gente tem toda uma nômina lá né, além da cirurgia, além da contagem, né, de infiltração que eu falei para vocês dos linfonodos, tudo se junta, tá? Mas algumas desses critérios são importantes para a gente ter um diagnóstico, um prognóstico de agressividade para tratamento dessa doença. Então, o grau de polimorfismo nuclear, né? O meu núcleo das minhas células, como vão estar mutados, né? A gente vê na lâmina tamanho diferente, forma diferente. Se eu não tenho uma forma certinha, obviamente eu não tenho a função daquela célula bem definida para fazer aquela função. O tipo histológico que a gente vai fazer, né? Tem graus e tem tipos que a gente vai fazer por anatomia patológica. Juntamente, vamos ligar aos detectores genéticos. Presença ou ausência de resposta inflamatória, números de mitoses, comprometimento dos vasos linfáticos e sanguíneos. Então, conforme vai esse agravamento, eu tenho lá uma nômina lá, que todo ano tem alguma alteração, porque isso eles têm, né? Como na citopatologia, eles têm esse comitê lá, regido pelo Ministério da Saúde, principalmente pelo INCA, que mudam, às vezes, alguns parâmetros, então isso é muito ainda instável, que muda um pouco de ano em ano, tem algumas mudanças, lembrando, por ser mutações, né, e respostas, a gente, às vezes, celulares, diferentes de uma variação para outra. Né? No final da aula eu trouxe até uma atualidade lá de outro gene que está sendo estudado agora, que não é o BRCK1, não é o BRCK2, na população da China, que já apareceu várias mulheres lá no estudo com câncer de mama com outra mutação gênica, né? Que isso agora vai ser estudado em todo mundo, né? Começou lá. Né? Então, a gente fala que é câncer do chinês, por enquanto. Ainda não chegou estudo para associados àquela proteína, que chama PALP2. E aqui, botei só para ilustrar para vocês, alguns sinais e sintomas que a gente pode perceber, né? Nada substitui, né, o exame precoce,
né? Isso tudo vocês já sabem, já viram na televisão, já tem conhecimento, então não vou ser repetitiva nisso aqui, só que deem uma olhada depois. E aqui é como a minha célula, ela vai ser mutada, né? Para você, isso aqui serve para qualquer célula, tá, gente? Mas para a gente não esquecer como acontecem esses processos para chegar a um processo de tumor, né? Então, eu tenho lá a célula normal, ó, o órgão todo bonitinho lá na figura 1. Aí eu tenho algum agente carcinogênico, seja ele, gente, hereditário, seja ele físico, químico, biológico. Tá? Aqui é geralzão, só para a gente entender como funciona isso. Então, as células normais vão crescer, se reproduzir, fazer a duplicação celular e vão sofrer a morte celular, caso isso aqui seja, né, ainda belezinha, sem problema nenhum. Sofri o agente carcinogênico, o que acontece? A célula normal passa a sofrer a alteração no meu DNA, o que acontece? Eu tenho, ó, uma célula mutada. E aí, né, gente, vira um ciclo vicioso, né? A reprodução celular, aquela célula mutada, gente, o que ela vai dar origem? Gente, vocês visualizaram bem isso? Eu tenho uma célula normalzinha, essa rosinha aí, tá? Quando ela fizer o processo de divisão celular, tá? Ela vai produzir duas células idênticas. Então, duas células normais. Aí, o que acontece com o processo carcinogênico, né? O desenvolvimento do câncer. Eu tive aí de uma mitose, eu tive essa daí que sofreu o agente carcinogênico. O que vai acontecer? Ela vai fazer mitose e vai fazer duas mitoses o quê? Com duas células igual a ela, que é uma célula mutada, certo? E aí eu vou multiplicando. E aí eu vou multiplicando, e ela vai, ó, invadir tecido e órgão, e aí vai. O nível é assim, tecido, órgão, corrente sanguínea. Corrente sanguínea tem o quê? Metástase. Então, essa célula caindo na corrente sanguínea, aí que é o problema. O sangue, né, é um veículo, né, do nosso corpo, então a mesma coisa do sistema linfático. Mas o sistema linfático, a gente tem ainda aquela peneirinha, entre aspas, que a gente chama de linfonodos, né? Então, a gente ainda tem aquela barreira ali que trava, mas que é, né, uma barreira imunológica, ali, digamos assim. Já quando eu tenho um processo corrente sanguínea, aí deu ruim, porque caiu na corrente sanguínea, vai fazer a lesão, vai correr a célula mutada, tá? E aí vai acontecer o processo de metástase em outros órgãos. Outra coisa muito, muito interessante, eu já falei, acho que isso em aula em algum outro momento, por isso que tem que se pensar muito bem na cirurgia, tá? Cirurgia, tratamento cirúrgico de câncer de mama. Se é BRCA1, BRCA2, quanto mais rápido eu fizer a retirada da mama por profilaxia, melhor, né? Porque, por exemplo, BRCA1, se eu tenho mutação em BRCA1, e lembrando que eu tenho que associar isso à história da família, tá? Eu comecei falando da história da Angelina Jolie e parei, né? Não sei se vocês lembram, lá em 2013, ela fez a retirada da mama. E aí foi um boom. Foi daí que o pessoal começou a enxergar, né? A população começou a identificar que o câncer poderia ser hereditário, né? E aí o que ela fez? Ela perdeu a mãe aos 56 anos, de câncer de mama, ela perdeu a avó, mãe da mãe dela, e perdeu uma tia, né, por parte de mãe. Então, ela assim, eu tenho um histórico familiar, porque não tem como eu saber se pula gerações, né? Então, quando eu tenho principalmente parentes assim relacionados em primeiro grau, eu tenho um potencial muito elevado de desenvolver o câncer de mama. Tá? Então, o que ela fez? Ela fez a retirada da mama por profilaxia, né? Que ela tinha 80% de chance, 87% de chance de ter a doença, né? Lógico que ela fez aqueles exames caríssimos no final da aula. Eu vou falar os exames para você e falar o custo também, que eu dei uma pesquisada, né? Não é qualquer um que tem esse cacife para fazer essa pesquisa. Mas aí ela tirou. 2 anos depois, ela fez a retirada do ovário, né? Por quê? Porque o BRCA1, ele está relacionado à mama.
BRCA2 relacionada à mama e ovário. Os dois estão relacionados a praticamente a mesma coisa. Mas o BRCA é muito mais prejudicial para a mulher se eu tenho essa mutação. E aí, por exemplo, se eu tenho fora de, mesmo intercalado da família, tá? De primeiro grau, se eu tenho assim, mãe, no caso dela, mãe, depois a avó, depois a mãe, depois a tia, né? Eram parentescos muito próximos, né? Então, a porcentagem que ela tinha de desenvolver câncer de mama era de 87% e 50% desenvolver câncer de ovário. Então, foi por isso que ela fez essas cirurgias tão agressivas. Já se eu não tenho gerações de primeiro grau, eu tenho, se eu tenho mutação BRCA1, eu tenho aproximadamente 50% de chance de desenvolver câncer de mama, tá? Então, é uma porcentagem alta. Então, realmente, né, é preconizado hoje em dia mais claramente a cirurgia profilática para esse tipo de mutação. Mas isso tudo tem todo um estudo, tá, gente? Não é só eu pesquisar a mutação do gene, eu tenho que fazer um aconselhamento genético, engloba todo um diagnóstico, né, um complementando o outro. Voltando aqui, falando da cirurgia. Falando da cirurgia, quando eu já tenho o câncer ali, por exemplo, localizado, esse processo aí do 4 para o 5, né? Eu tenho lá o órgão já com tecido acometido, o órgão acometido. O que acontece? Quando eu faço a cirurgia, eu faço um corte. E quando eu faço um corte, né, faço a retirada, o que pode acontecer no ato cirúrgico? Uma célulazinha dessa mutada, né, com esse DNA que sofreu o processo do agente carcinogênico, ele pode o quê? Extravasar a corrente sanguínea. Extravasar a corrente sanguínea, acomete o quê? Metástase. Então, isso é um dos problemas mais sérios, é pensar em cirurgia. E aí eu penso em quê? Cirurgia de órgão fechado, beleza. Órgão fechado, o que é um órgão fechado? Ovário, por exemplo, né? Eu faço a retirada do ovário inteiro, né? Então, eu não preciso cortar o ovário. Então, eu retiro o ovário, beleza. Próstata, retiro a próstata do homem. Então, não vai haver um corte no órgão, automaticamente não há o extravasamento de alguma célula mutada. Agora, por exemplo, eu até comentei isso com vocês, que meu pai faleceu de câncer de estômago, a sobrevida foi de 2 anos. Por quê? Porque o estômago eu vou fazer o quê? Um corte. Fiz um corte no estômago, o que acontece? Eu vou fazer o corte, vou fazer todo o procedimento bonitinho, mas uma célula não vai extravasar? Vai. E aí essa uma célula vai virar 2, e dessas 2 vão virar 4, e daí eu tenho o câncer de estômago, geralmente, né? Ele tem alto índice de metástase e morte depois, porque está perto do fígado, está perto do pâncreas. E aí, já viu. E aí foi. Aqui, ó, só por nomenclatura, né? Eu tenho carcinoma, então, assim, eu tenho o sarcoma, o linfoma e a leucemia. É dividido dessa forma. Então, carcinoma geralmente está ligado ao tecido, né? De revestimento externo e interno. Então, eu tenho câncer de mama, câncer de útero, câncer de ovário. Então, eu dou a nomenclatura carcinoma. Já o sarcoma, né? Por isso que vem esses nomes assim lá no exame de histopatológico, a gente não entende muita coisa. E aí, ó, o sarcoma está relacionado ao tecido ósseo, fibroso, muscular, o nervoso e cartilagem. Os linfomas, relação ao sistema linfático. E leucemia é relacionado ao sangue e ao sistema imunológico, tá? Então, isso aqui é só uma denominação dos termos que eu vou associar, o nome que eu vou dar aos meus cânceres, de acordo com a origem embrionária, com a origem do tecido que ele vai ser acometido, tá? Então, tem essas nomenclaturas. Aqui, gente, é o que eu estava falando para vocês, né? As células, quando há extravasamento do meu tecido para a minha célula que sofreu a mutação, né, pelo agente
o agente químico, físico, biológico ou hereditário, o que acontece? Ó, ele extravasa o meu vaso sanguíneo, e aí se extravasa o meu vaso sanguíneo, ele vai correr por toda a minha circulação. E aí eu tenho o fenômeno não, né? A metástase que a gente chama. Então, eu tenho esse processo. E aí, antes de eu falar aqui, ó, eu não sei se vocês vão falar muito ou falar pouco, deixa eu só finalizar aqui. Então, se eu coloco uma coisa assim, né? Isso aqui eu tirei. Se eu coloco uma coisa assim, vocês falam assim, meu Deus, não estou sabendo o que é isso, não estou entendendo, né? O que está dizendo aqui, por exemplo, como é que acontece a mutação do BRCK1? Ó, localiza-se no braço longo do cromossomo 17, na posição 21, né? O que eu tenho? No cromossomo eu tenho vários posicionamentos, né? Então, eu tenho lá no meu cromossomo 17, aqui o número dele, 17. Lá na posição que a gente conhece, nosso genoma, na posição 21, eu tenho esse problema dessa codificação de proteína, tá? E o que acontece nessa proteína? O que eu faço para codificar uma proteína? Eu tenho que fazer o quê? Né? Uma fita de RNA, né, que vai codificar, que é minha receita de bolo, que vai dizer assim, ó, você vai reunir 1863 aminoácidos que vão ser transformados numa proteína que vai atuar no meu sistema de reparo no processo de divisão celular, tá? Então, eu tenho essa informação, tá? Sendo expressado quando há instabilidade genômica também gerada por hormônio, que é o estrogênio. Já aqui, ó, o BRCK2, mesma coisa. Ele está situado no braço longo do cromossomo 13 na posição 12. Então, eu tenho o cromossomo 13 aqui. Lá na posição 12, no braço curto, ele é dividido em dois, lembra? Como é dividido o cromossomo? O cromossomo é dividido em braço curto, braço longo, e no meio tem o centrômero, né? Então, isso tudo eu tenho codificado. Tendo uma função através da interação com uma proteína aqui, ó, a RAD51, que é uma proteína que ela me ajuda a reparar e quebrar as fitas de DNA. Então, repare, está tudo relacionado ao processo de divisão celular, do meu ciclo celular, da falta do meu processo de apoptose, para degradar qualquer célula tipo que seja mutada, e o processo de checagem, tá? Então, tá tudo relacionado a esse processo, que eu não vou ter. E aqui, ó, depois, para quem tiver curiosidade, e tem essa proteína aqui, chamada PALP2, tá? Que lá na China já houve casos, né? Tem um estudo, isso é um artigo científico, né? E agora já vem sendo estudado no resto do mundo, que a mesma coisa que acontece com BRCK1, BRCK2, acontece com a PALM2, que é uma nova proteína, né? E o que chamou a atenção dos cientistas é que houve essa mutação genética nessa população de chinesas, né? Com câncer de mama hereditário, com a mutação da PALP2, mas não tendo mutação na BRCK1 e na BRCK2, tá? Então, isso já foi identificado, foi feito o sequenciamento por biologia molecular e está sendo estudado porque parece que existe mais de um gene que pode ser mutado via hereditariedade também para câncer de mama. Esse estudo científico iniciou-se na China, né, acho que 2018, e vem sendo agora discutido também a presença dessa PALM2, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. E aí eu tenho, né, daqui a pouco, se vocês levantarem, eu tenho diagnóstico, eu tenho, a gente chama de microdeleções e microduplicações, que tem um exame que chama MLPA, né? É uma sigla em inglês, que faz essas microdetecções em laboratório em biologia molecular, juntando sequenciamento genético e também juntando a
o estudo genético familiar, que também é muito importante para a gente conseguir mapear se essa mulher pode vir a desenvolver um câncer de mama, tá? E só o sequenciamento, gente, só o sequenciamento, por exemplo, né? Eu quero ir lá no Fleury, né? O Fleury é um dos laboratórios que fazem, nem todos os outros, faz a detecção por sequenciamento e faz a microdeleção, né? Para a gente fazer esse sequenciamento. Custa, né, em média, R$ 2.500, tá? Então, não é assim um exame de sangue, um hemograma, um exame parasitológico, é um exame mais caro. Vamos lá, gente? Ficou claro? Tem alguma dúvida? Pessoal? Nicole. Oi, Rebeca. Pode falar, Rebeca. Rebeca. Ah, não, eu falei que eu não estou com dúvida. Eu não ia fazer uma pergunta. E o que vocês me trouxeram? Ninguém vai me trazer nada dos textos que eu botei lá para a gente discutir, gente? Nicole, eu tenho uma dúvida. Quem está falando? É a Dani. Peraí, Ih, travou. Oi, pergunta? Esses exames, eles são realizados por laboratórios específicos? Onde que é feito esses exames? Não, já é feito. No Fleury faz. Aqui em São Paulo, todos esses laboratórios já fazem. Exames de biologia celular, de biologia molecular. Já fazem, sim. E quem tem histórico na família deve fazer esses exames, sim. Que é principalmente o sequenciamento, né, genético, né, desses genes, a gente consegue fazer. E fazer também essa microdeleção e microduplicação, tá? Que a gente chama de MLPA, tá? É o exame. Mas vocês podem pesquisar. E aí, gente, não vai falar nada? Tem bastante gente aqui. Nicole, Você não pode falar, né? Oi, Claudete. eu posso falar? E aí, gente, o que vocês querem acrescentar para mim? Vocês vão ter que tudo me mandar trabalho por escrito. Eu falei que a gente ia discutir um pouquinho. Nicole? Oi, Claudete. Eu posso falar? Claro. Então, sobre aquele primeiro artigo que você postou lá, que é câncer de mama em mulheres jovens, que é o estudo de prevalência, né? Uma coisa que me chamou a atenção é que o diagnóstico em mulheres jovens, ele é feito assim quando o tumor já está numa fase muito avançada, porque as mulheres mais novas, elas estão fora do grupo de rastreamento, né? Então, por isso que a gente ouve muito dizer assim que o câncer de mama ele é mais agressivo em mulheres mais jovens. Acho que é por causa disso, né? Se elas fizessem o exame periódico como as mulheres mais velhas, aí o câncer poderia ser tratado numa fase mais inicial. E você viu ali também que o artigo ele está relacionado ao estudo de prevalência, o grau de escolaridade? Sim, eu vi a o grau falta de de informação? Geralmente são pessoas que têm no máximo o ensino médio. Nicole, só para complementar o que a Claudete está dizendo, tem também no artigo dizendo que também fica mais difícil o diagnóstico por causa da massa, né, da densidade mamária das mulheres mais jovens, elas são maiores, e aí fica mais difícil o diagnóstico por causa desse fato, né? Até do fato muscular também, da musculatura fica difícil. Aquele exame, né, o apalpar é mais rígido, fica mais difícil também da detecção, ok? Quem mais? Nicole. Professora. Nicole. Professora. Oi. Então. Gente, vocês já viram Gente, deixa eu falar uma coisa. Vocês já viram que chique agora que tem um negócio de levantar a mão? Ai, não vi isso não, misericórdia. Olha aí para vocês. Olha só. Aí, ó, Andressa levantou a mão. Aqui, ó, eu vou levantar minha mão. Tá vendo? E em cima, onde está do lado, tem a câmerazinha. Isso eu descobri ontem. E depois eu vou ver isso daí também, porque eu me perco nesse negocinho aqui. Não. Mas vamos lá, professora.
Eu Ah. tinha visto um artigo também sobre esse das mulheres jovens, que já teve um caso de uma menina de 13 anos já com câncer de mama. Esqueci de falar uma coisa importante. Você falou de 13 anos de idade, eu falei também, meninas, gente, com menstruações, que tem a primeira menstruação muito precocemente, né? Então, ela já vive nessa cadeia hormonal muito jovem, tá? Já vem muito previamente com num estágio que ela está em desenvolvimento, também tem um alto índice de câncer de mama, tá? Eu esqueci de falar isso. Bem lembrado, Patrícia. Então, eu estava lendo Nicole. e isso foi muito interessante, porque eu jamais imaginava, né? E eu tive esse precoce aí de ficar mocinha precocemente. E hoje pago muito com isso, viu? Vários problemas, mas enfim. Eu achei muito interessante, muito. Jamais imaginava uma criança, né, com câncer de mama. É raro, mas acontece. É raro, mas tem casos sim. Tá, joia. Francine Ô, me Nicole, chamou e Andressa. Ó, é, Andressa. a minha sogra, ela teve, né, o câncer de mama, e engraçado que assim, né, a irmã dela teve, a mais velha, a mãe dela também teve, faleceu, e a filha da irmã dela agora tem 32 anos e também está com câncer de mama. E foi descoberto que dela também é maligno, então ela teve que fazer a mastectomia total também. Gente, olha só, a gente não faria, né, uma mutilação dessa numa mulher, por exemplo, de fazer a mastectomia dupla numa mulher, se o índice não fosse tão grande, tá, Andressa? Então, isso aqui que eu te passei não é alarde, isso aqui é pesquisa. Então, mulheres que não pule geração, por exemplo, o índice é 87%. Então, os descendentes têm uma probabilidade de 87%. Vocês acham que a Angelina Jolie ia retirar as duas mamas, gente? Né? Se não fosse por uma profilaxia, né? E comprovadamente importante para fazer a retirada, tanto do útero, quanto do ovário, quanto das mamas. Então, a porcentagem é muito grande por essa mutação gênica. Tá? Então, que isso fique bem claro. Existe, isso é comprovado. E cada ano que passa, a gente está tendo mais informações científicas, né? E agora todo mundo quer Não, eu falar. A entendi. Francine, gente, está na vez. A Francine chamou, Andressa, vamos lá. Isso mesmo. Não, eu só estou Então, falando que assim, bate certinho com o que foi falado do artigo, né, da hereditariedade. Exatamente, exatamente. Né? Por isso que eu coloquei eu acho que assim, o pessoal leu o artigo 1 e não leu o artigo 2, né? Porque eu postei depois. Mas um vai complementar o outro. Um está falando de fatores de estudo de prevalência, né? Por fatores ambientais, não deixando de citar o GMBRCK, mas o outro está relacionando exatamente a fatores genéticos. Tá? Em mulheres jovens também. Então, Nicole, eu ia falar exatamente isso, a respeito que até, não só nas mulheres mais velhas, as mulheres mais novas também têm esse fator genético, né? E eu estava vendo aqui também que a gente tem uma cultura, né, aqui no Brasil, uma crença que só as mulheres mais velhas têm câncer de mama, e até os médicos trazem essa cultura, né? No próprio artigo ele cita brevemente, assim, que muitas vezes isso é até displicente por parte dos médicos, né? Achar que um tumorzinho que uma mulher antes dos 40 desenvolva, talvez não vai ser um tumor maligno ou vai desenvolver um câncer e tal. Então, muitas vezes acaba passando desapercebido, porque acho que é uma cultura meio brasileira mesmo, achar que o câncer vai se desenvolver só quando a mulher fica mais velha. E aqui chama atenção, e é por isso que muitas vezes, igual a Claudete falou, que quando diagnostica já está bem avançado, né? Um artigo, Francine, complementando só o que você está falando, um artigo, ele exatamente, por que eu trouxe a realidade de mulheres jovens? Né? Eu trouxe a realidade para vocês, porque vocês são mulheres jovens, né? Está
realmente subindo assustadoramente o número de câncer em mulheres novas, né, jovens e com alta letalidade, né, com alto índice de morte. E realmente o que você falou é pura verdade. Nós temos a cultura, até para o diagnóstico, né? A gente escuta na campanha o quê? Que tem que fazer mamografia com quantos anos de idade? Já vai por aí. Após os 40. Então, exatamente, né? Tendendo à informação que você quer passar, realmente. Geralmente está discutido só para mulheres mais velhas. E o que não é a realidade. Precisava fazer uma campanha. Precisava fazer campanhas assim que desenvolvesse a ideia que qualquer mulher em qualquer idade tem esse risco e que deveria, e também até os homens, né? Porque existem também um pequeno percentual, mas até os homens podem desenvolver câncer de mama. Então, as campanhas deveriam ser mais amplas nesse quesito, né? E até o SUS também, né? O SUS não, a OMS em geral introduziu o exame, né, de mama já mais cedo para essas mulheres em idade fértil já começar, porque quanto antes diagnosticar, mais fácil de obter a cura, né? Mas é assim, exatamente, Francine, você está coberta de razão, mas aqui tem 23 pessoas, se um pouquinho do que eu passei hoje, como a gente escolheu uma profissão, que é uma profissão que está relacionada com, principalmente na saúde, então se eu conseguir 23 plantinhas que disseminem isso para outras pessoas, né, que entendam um pouquinho, a gente já está fazendo a nossa parte. Tá? Porque realmente esperar do governo, esperar da campanha da OMS, não vai, né? E fora que eu não gosto nem de falar isso, principalmente está sendo gravado, mas também não estou nem aí. Infelizmente a gente bate com a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica é mais vantajoso para ela o quê? Vender quimioterapia, né? Do que, né, bater de frente, é igual a AIDS. Vocês acham que não tem a cura da AIDS? Você acha que alguém não descobriu o tanto conhecimento? Um vírus, né? Tem, mas não importa, prefere vender AZT. Então, assim, a gente embate com muitos processos. Você vê o que a gente está vivendo hoje, gente? O que a gente está vivendo hoje no Brasil, sem querer falar de política, é briga de político para lá, briga de político, entra vacina, não entra vacina, está este rápido para cá, está não sei o quê. Felizmente, é a sociedade que a gente vive, a gente vai sofrer com essas consequências, infelizmente. Nicole. Oi. Tudo bem? Quem está falando, gente? Estou perdido com a Ana Thalita. Complementando o da Francine, eu, como filha de paciente de câncer, quando foi finalizado o diagnóstico do meu pai, o médico falou que nós, da família, poderíamos fazer. Na verdade, a instrução vem do médico também, tem que partir um pouco dele. Ele falou que nós, filhas, poderíamos fazer o exame para ver se a gente não tinha herdado a mutação. Isso. Ele falou que a gente podia fazer e podia fazer de graça. E lá no laboratório, quando eu trabalhava no Memphis, eles também falavam muito do Perlobaiton. O Perlobaiton também faz o diagnóstico para familiares também, de graça. Tanto para o sexo masculino como para o sexo feminino, que nem no masculino a gineco e da mulher a mastec. Mas eles fazem também para fazer os testes para ver se você tem hereditariedade. Ah, legal. Legal. E realmente a gente tem que acompanhar. Se eu tenho algum fator, e é o que eu estou te falando, de primeiro grau, a gente tem uma porcentagem muito maior. Tá? Daniela e Cláudia. Nicole, aqui no artigo também ele faz uma ressalva aqui de mulheres negras, né, que elas têm a incidência de câncer nelas é bem maior e é mais invasivo e é o triplo de mortalidade em relação às mulheres brancas, né? Só que ele falou que não deu sequência por causa que é um estudo muito limitado, porque a população brasileira é uma miscigenação, né? É uma mistura das raças, por isso que daí o artigo não se aprofundou mais nisso. Ótima observação, Dani. Tem duas vertentes para o câncer em negras, né? A miscigenação e a melanina,
tá? Isso ainda está em estudo, eu não tenho informação, mas isso aí também está relacionado, a miscigenação e a melanina da pele negra. Cláudia? Professora, boa noite. Oi. Sobre aquela questão, assim, eu já escutei muito, já ouvi vários vídeos, e quando a mulher, sobre o exame de mamografia, que pode, por causa do grande, da radioatividade, né? A quantidade, né? Que a gente... Não entendi nada, Cláudia. Fala de novo. Da mamografia. Isso. Aquela questão assim, eu já vi vários vídeos e algumas pessoas comentando que a questão assim da gente se expor a uma grande quantidade de radioatividade por causa do exame, e isso pode também causar câncer. Isso é mito ou isso é verdade? Não, Cláudia, tudo é o custo-benefício da coisa, né? Não é porque eu vou fazer uma mamografia que eu venha desenvolver um câncer. Não, não é esse tipo de radioatividade que a gente está falando. Radioatividade, a gente fala principalmente em longo tempo de exposição, né? Eu jamais posso deixar de fazer uma mamografia por ter essa exposição. Hoje o risco é muito menor, tá? Eu tenho que fazer sim, né? Periodicamente. Mulheres têm protocolo, mulheres que têm histórico familiar, né? E com BRCK positivo, mutado, né? Tem protocolo de rastreamento, de diagnóstico. Então, isso não procede. Mas a senhora nunca viu esses vídeos? Eu não, eu digo assim, não estou dizendo que é verdade, mas assim, eu mesmo me submeti a uma mamografia, não tenho nem 40 anos ainda, e eu tive que fazer o ano passado. Fiquei na fila do SUS uns 3 anos, mas graças a Deus não era nada sério, porque senão eu já tinha morrido, né? 3 anos esperando. E eu tive que fazer, porque eu fui diagnosticada com nódulos eu tinha 15 anos de idade. E assim, eu sinto dores, entendeu, na mamas, mas graças a Deus não era nada, assim. Mas eu fiz a mamografia. Por isso que eu perguntei, porque tem assim, essa crítica. Não procede, Cláudia. A sua pergunta se é o custo-benefício. É melhor saber que eu tenho câncer de mama e não é na radioatividade, com pouca exposição, poucos minutos de exposição, eu vou ter eu tenho toda uma proteção para poder fazer esse tipo de procedimento. Não procede. Oi. Nicole. Oi. É a Jaque. Oi, Jaque. Então, Jaque eu faço isso, mamografias. Isso, eu trabalho com a mamografia. E a dose que é utilizada na mamografia, ela é muito baixa. Então, quando você comprime a mama, quando você está fazendo aquela compressão, dos objetivos na compressão também é para estar diminuindo a dose que você vai dar naquela mama, mas é relativamente baixa, comparada a outros tipos de exame de imagem. Sim, eu ia falar, eu tinha esquecido você já, que eu conheço você bem, e você trabalha disso desde quando a gente começou a estudar, você começou a estudar com a gente. Isso a gente já sabe, o custo-benefício da exposição, e hoje em dia tem várias técnicas, isso é quase raríssimo de acontecer. Mas é mais fácil, né, você ter algum tipo de doença ocupacional por estar exposta a todo dia esse risco de radiação. Você não concorda comigo? Se você não usa o EPI adequadamente, aí sim, Cláudia, a Jaqueline pode sim, por exposição frequente diária a uma dose de radiação, aí sim ter uma mutação gênica, tá? Isso. Se ela não se proteger, se ela, né, não colocar os EPIs dela corretamente, se ela não seguir o protocolo lá daquele exame, seja ele qual for, que usa a radiologia, eu tenho que ter, entendeu? Não é isso, já? Entendi. Não, era só realmente uma dúvida, assim, porque eu já ouvi mesmo, assim, muitos vídeos sobre isso. E isso eu sei que não é verdade, porque, lógico que tem que se fazer a prevenção, né? É fazendo a prevenção que vai ser, que pode cuidar
do que descobrir de repente. Não, tem que se fazer realmente o preventivo, e a mamografia é um exame preventivo. Exatamente. E aí, gente, só falando outra coisa importante, aí todo mundo fala, né? Ah, é porque eu tenho que descobrir quanto mais o câncer de mama, ele tem uma grande chance de cura, né? Quando ele é descoberto no começo, a gente consegue fazer, né? Tanto a mastectomia, a gente consegue fazer os procedimentos, está rico aí de medicações, cada dia uma nova, eu não consegui nem acompanhar, que de processos, de combinações de fármacos, né? De quimioterapia, e está sendo bem aceito. Então, assim, acredito que daqui a uns anos ninguém morra de câncer, né? Se a indústria farmacêutica continuar assim. Mas, enfim. Fala, Selma. Selma? Eu só ia reforçar do exame, né? Porque, assim, eu acho que ainda é o principal, a principal maneira de combater ainda é o exame, porque é no exame que muitas vezes é detectado o nódulo, porque que nem agora, há pouco tempo eu tive uma amiga que teve, né, o câncer de mama, graças a Deus agora ela já fez a cirurgia, já tá bem, mas assim, a médica dela que conseguiu identificar o nódulo, porque ela realmente no exame, assim, ela fazendo, ela nunca tinha percebido que ela tinha, e ela não sentia nada. Então, não tinha como ela ir buscar por algum sintoma que ela tivesse, né? Então, eu acho que a única maneira da mulher se prevenir é os exames, né? Não tem... porque para chegar num quadro de dor, assim, às vezes ele já está muito avançado, né? Os sintomas não são muito aparentes, gente. Os sintomas, infelizmente, não são muito aparentes. Então, quando a gente realmente percebe a existência, ele já está no estado de tumor, já está no estado de nódulo. Então, fica muito difícil a prevenção, até toque, às vezes, é muito difícil, né? Mas ainda a melhor prevenção é o toque mamário e a mamografia. E pessoas que têm familiares, principalmente de primeiro grau, sem pular geração, tem sim que procurar os exames de biologia molecular relacionado aos 2 genes que eu falei aqui. Dani? Só complementando os exames, o ultrassom da mamografia, ele também identifica nódulos, né, Nicole? Sim, sim, mas não tão bem quanto uma mamografia, tá? Ele não substitui e Nicole. e não é tão específico. Fala, Nicole. Jaque. No caso, assim, as pacientes, eu atendo paciente jovem, já fiz paciente, assim, de 19 anos, já fiz meninos com 14 anos, senhores, mas no caso, as pacientes jovens, quando elas vão fazer uma mamografia, porque elas perceberam alguma alteração na mama, né? Não é realmente muito comum eu atender paciente dessa faixa de idade de 19 anos, é muito raro. Então, assim, vai fazer a mamografia, as pacientes jovens, e até mesmo pacientes já de mais idade, elas têm algumas que têm a mama muito densa e que dificulta um pouco a visualização, então daí é necessário complementar com a ultrassonografia para estar avaliando melhor essa mama. Sim, mas não é de primeira escolha, né? Primeiro eu vou optar sempre pela mamografia. Segundo, a gente vai para tentar o diagnóstico. Agora a Jaque tem mais experiência, né? Tá vendo, gente? Não é uma coisa que está longe da gente, ó. A aluna trabalha com isso e aí pacientes atendendo pacientes cada vez mais jovens, né? Isso aí realmente é assustador. Ainda a gente. E, gente, ó, é o que eu falo para vocês, gente. As coisas estão vindo cada dia mais cedo, né? Eu tenho pena das crianças, né? E das futuras gerações. E eu dei aula para vocês de microbiologia alimentar. Gente, nosso organismo é um organismo químico, né? Tudo que a gente ingere, a gente transforma em química. Tudo que a gente come hoje em dia, gente, tem química. Tudo tem química. E aqueles fatores químicos é tudo, principalmente, que a gente vai ingerir da alimentação.
Então, é muito complicado a gente tratar essas doenças que só estão aumentando, né? Infelizmente, porque as doenças estão estão ficando assim assustadoramente genéticas. Por quê? Eu tenho multifatores, gente. Então, se eu tenho essa alimentação rica em hormônio, rica em agrotóxico, rica em conservante, tudo isso é química. Então, isso vai lesar o nosso organismo. Gente, a poluição. Hoje nem o ar que a gente respira é puro. Nós já respiramos com química. Então, essas doenças vão lesar DNA. É fato. É fato. Então, o que a gente tem que fazer? Né? Geneticamente, se eu tiver caso, lógico, fazer a pesquisa, isso e aquilo. Se eu não tenho, é tentar, no mínimo, tentar cumprir os protocolos e nos proteger, fazendo diagnóstico precoce. Então, e é isso que vocês vão disseminar, gente. Vocês podem ir para qualquer área, para estética, para isso, para aquilo, o que for. Mas vocês são pessoas da saúde. Vocês vão trabalhar com saúde. Então, tem que ter essas informações e tem que disseminar, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. É assustador? É. O número de casos está subindo? Tá. E o que eu falei para vocês, 20%, tá? São hereditários, são mutações gênicas. O que acontece com o resto? Vocês já pararam para se perguntar? O que acontece com o resto? São fatores que a gente recebe do ambiente. E isso que é o problema. São fatores que a gente recebe do ambiente. E principalmente, gente, eu acredito, de cunho alimentar. Então, tem a mutação do DNA, fez o quê? Mitose vai sair errada. De uma célula mutada, eu vou fazer duas. E vou fazer um monte. Então, assim, é o nosso papel. É assustador, não temos que. Não é que seja assustador. Temos que ter, mas temos que ter consciência que a gente vive num mundo que hoje em dia a realidade é essa. Onde eu tenho hereditariedade e tenho fatores ambientais, que é a maioria. Só que eu tinha que passar para vocês aqui, tudo que acontece com o meu sistema de reparo ali vai acontecer se eu tiver a mutação, eu vou ter a mutação da célula. Mas esses a gente tem conhecimento que vem mutado, eu tenho problema no sistema de reparo, tá? Aí sim eu tenho alguma justificativa científica para dizer. Esses outros fatores multifuncionais, né? Vários tipos de função. Valéria? É só uma dúvida. Eu passei com a ginecologista o ano passado, aí eu pedi para ela que eu queria fazer o exame de mama, né? Porque eu tô com 38 anos ainda, né? Daí ela falou assim que não era necessário, que era bom esperar fazer 40 anos. Oi? Porque é o protocolo do SUS. Fazer a indicação de mamografia só com 40 anos de idade ou mais. Entendeu, Valéria? É uma coisa se você... Uma se a coisa... gente tiver uma suspeita, assim... Não, então, ela agiu pelo procedimento. O procedimento, ela cumpre o protocolo. O protocolo, infelizmente, do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde, é que seja 40 anos de idade para mamografia no SUS. Beleza. Se você não fizer isso, se você não tiver condição de fazer particular, você vai ter que esperar 40 anos de idade. Exceto se você tiver alguma comprovação que tenha casos de câncer de mama na família. Só tem essa explicação. Ela tenha falado para você esperar até os 38, até os 40. Ela perguntou para mim se tinha alguém na família. Hoje. Então, acaba a paciente fazendo a mamografia antes dos 40 anos, igual você falou, quando tem histórico familiar, e aí elas acabam fazendo a partir dos 35 anos, aí às vezes até chega paciente para mim, aí eu pergunto, você está fazendo a mamografia por quê com essa idade? Daí elas me falam, que é por causa de câncer na família, né? No caso, mãe, tia, parente de primeiro grau. Então, Jaque, aí você pode me explicar melhor do que eu. Por exemplo, você trabalha no SUS? É hospital, clínica que atende pelo SUS? Isso. Então, então é isso que eu estou falando. Provavelmente não deu para ela porque tem
o protocolo. O protocolo é 40 anos. Se ela não tem histórico familiar, ela não vai conseguir fazer. Se ela tivesse histórico familiar, aí que você falou, ela teria, sim, uma indicação para fazer. Ainda assim, né, se fosse uma boa médica, um bom médico. Certo. É isso mesmo. Entendi. Tem protocolo, infelizmente, gente, quando se trata de Sistema Único de Saúde. Vanessa, cadê você? Juliane, Jéssica. Amanda não pode falar. Arielle, Ana, Caroline. Ana Thalita, é outra Ana. Tô aqui, Nicole. Não, professora. Eu tô aqui também. Mas todo mundo já falou tudo. Complementar aí, Jéssica. Então, eu tinha anotado umas coisas, mas todo mundo já falou tudo que eu tinha anotado. Mas eu acho que o diagnóstico precoce é essencial mesmo. E também eu estava pensando assim, ginecologista é um tabu para as mães que só querem levar os filhos depois que começa ter relação sexual, né? Muitas vezes elas não sabem fazer o autoexame e na própria consulta a ginecologista faz, né? Então seria um meio de, como não, eles não passam para fazer mamografia com menos idade, seria uma forma de ajuda, né? Um auxílio. Gente, ó, por exemplo, a menstruação, né, das meninas estão vindo antigamente, lembram, né? Quem é um pouquinho mais da minha idade ali, vinha por volta dos 10, né? Dos 11 até os 15, né? E vocês sabem que nós, mulheres, eu acho que só tem mulher aqui, né? Nós, mulheres, somos um ciclo hormonal o mês inteiro, né? Com aumento, baixa de hormônios sexuais. Aí, o que acontece? Me digam, eu estudo, até porque eu tive um caso aqui na minha casa, as meninas estão menstruando, né? Com 7 anos de idade. 7 anos de idade. Né? Então, o que houve para acontecer essa mudança nessas crianças? E aí eu fui começar a pesquisar, fui começar a ler artigo e tal. O que estava relacionada? A alimentação que a gente tem hoje, rica principalmente em frango hormonal. Então, o que acontece? Aí, os estudos vão em contraposto, dizendo que essas crianças que estão sendo, que a gente chama de puberdade precoce, elas estão desenvolvendo câncer de mama cedo, né? Muito mais cedo, sem ter cunho genético. Então, como é que a gente pensa nisso? Por que isso acontece? Porque a criança já está numa formação e junto com ela ainda vem o ciclo hormonal, né? E a gente tem o estrogênio lá dependente para atuação nas glândulas mamárias. Então, isso tudo vira um ciclo. Então, é para se preocupar? É para se precaver, né? E passar a informação. Nosso papel hoje é passar a informação do pouco que a gente aprende para as pessoas que não têm menor conhecimento. Isso a gente vai fazendo ao longo do tempo, tá? Inclusive, isso seria uma boa, quando tudo isso acabasse, seria uma boa proposta para a gente fazer de ação social, tá? Trabalhar em relação ao câncer de mama com a população. Depois a gente pode pensar sobre isso também. Mais alguém, gente? Francineide. Tá me ouvindo? Tô muito baixinho, tem que ficar com a cara aqui no computador. Nossa, viu? É normal sentir dor nas mamas durante a menstruação? Sim, é normal. Inclusive, eu tô morrendo. É normal, sim. É normal. A gente... Oi. Teve câncer de mama, né? É benigno, mas teve. E agora teve câncer no reto maligno.
Então, já fiquei um pouquinho preocupada. Olha só, gente, não existe câncer benigno, tá? Existe tumor benigno e tumor maligno, tá, Francineide? Já vamos por aí para a gente associar as nomenclaturas. É verdade. Para a gente associar as nomenclaturas. A dor no ato de menstruação é devido ao inchaço, ao hormônio, à retenção de líquido, ao edema, todo aquele processo que acontece nas mamas, né? Então, é tipo como se fosse, entre aspas, um mini processo inflamatório. E isso causa também o inchaço e a dor nas mamas, né? O rubor, às vezes fica quente. É como se fosse, o organismo entende como se fosse um processo inflamatório. E às vezes a gente sente muita dor, sim. Tem outras mulheres que são mais sensíveis, outras não, tá? Caroline queria falar? Sim, eu só ia falar, como já foi dito praticamente tudo, eu ia ressaltar aqui um trecho que eu achei bem interessante da importância da necessidade dos profissionais se diferenciarem também nesse quesito, né? Porque eu também dei uma pesquisada em alguns casos na internet, e muitos casos de mulheres jovens, assim como já foi dito aqui, algumas já tinham alguma suspeita, mas os próprios médicos falaram que não era o momento, que tinha que esperar o protocolo, como você mesmo disse, da idade para fazer. Então, acaba que, pelos próprios profissionais, também acaba que dissemina para que o câncer em si não seja diagnosticado mais cedo, né? Exatamente. Juntou o que a Francine falou lá. Eu acho que, na verdade, a gente é queimar sutiã por aí, né? A gente que tem um pouco mais de conhecimento sobre a área, queimar sutiã e falar que não é bem assim, que o protocolo não procede. Em muitos dos casos, né? A gente não tem acesso. E outra coisa, gente, a população não tem acesso a esses exames de biologia molecular. Isso não é regra. Eu falei para vocês, um sequenciamento de um gene custa na faixa de R$ 2.500, tá? Então, assim, não é a realidade da população. Tem, sim, oferece alguns serviços de graça aí, como a Ana falou, tá, mas isso não é regra, né? O exame de biologia molecular é caro, né? Então, não é a realidade da população. E aí a pessoa vai esperar, né? Por isso que era legal, gente, depois vocês lerem o primeiro artigo, que está relacionado a quem? A mulheres, né? Com baixa escolaridade, com baixa informação e baixa renda, porque não tem acesso ao serviço de saúde, que preconiza isso que vocês todos falaram aqui. Preconiza o exame tem que ser feito 40 anos, né? Então, tem esse problema que a gente embate com o sistema de saúde público e, ao mesmo tempo, o que acontece? É aquele tiro no pé que eu sempre falo para vocês. Um problema de saúde pública é um problema horrível, porque eu tenho que tratar. Então, não seria melhor investir em prevenção? Não seria melhor investir em diagnóstico? Porque para tratar dessa mulher, quanto que eu vou gastar com uma mulher com quimioterapia, por exemplo, radioterapia e etc.? Então, é isso que deveria ser tratado hoje em dia, né? Que é um problema de saúde pública que onera o país também. Por quê? Seria melhor investir em diagnóstico e prevenção, né? No quanto eu falo, não, tem que fazer com 40 anos e a realidade não é essa. Tem coisas que deixam a gente meio revoltado mesmo. Se acostumem à área de saúde. Infelizmente, tem algumas coisas que ficam complicadas devido, né, ao nosso sistema político e de relacionado à saúde pública. Prova agora, né? Nós estamos sem ministro da Saúde, né? Que deixa gravado. Até a hora que eu entrei aqui não tinha ministro da Saúde. Não sei se entrou agora, nesse meio tempo. Mas alguém quer complementar? Né, Nicole? Pois é, Nicole, R$ 2.500 no exame não é nem muitas vezes uma dose de químio, né? Exato! Eu acho também, Nicole, complementando, que nós, como aproveitando aqui temos mulheres, a gente tem que quebrar o tabu do nosso corpo, a gente tem que se conhecer, a gente tem que se tocar, a gente tem que saber, por exemplo, a gente se olhar e ver qualquer anormalidade, qualquer diferença. E eu acho que as mulheres, assim, a gente vem de uma sociedade muito machista. Então, as mulheres muitas vezes têm medo, têm vergonha, muitas vezes não quer se tocar, não quer se mexer, não quer se olhar, entendeu? E não quer reparar no corpo. Então, eu acho isso importante, né? Quebrar esse tabu que as mulheres têm com o corpo.
Mas é isso que vocês, como estão indo para o mercado de trabalho, estão indo agora como estudante, é isso que vocês têm que passar para as pessoas, tá? É isso, essa sementinha que a gente tem que passar. Como a gente falou da vez passada, das aulas passadas, falamos de câncer de colo do útero, né? A mulher não tem o hábito de fazer o Papa Nicolau, a mulher não vai de ano em ano ginecologista, mesmo que seja oferecida no sistema de saúde. Ela não tem essa crença, ela fala lá, não vou lá abrir a perna para o ginecologista. Quantos vocês não sei se vocês ainda não viram isso, mas o paciente fala, porque não tem essa, nossa, aquele câncer pode me matar. Não tem essa crença, né? Ah, tem que fazer exame de toque, não sei o que. A mulher não sabe nem o que é isso, né? A vergonha, a sociedade machista, tudo isso junta tudo. A gente fica aqui até amanhã, se a gente chegar nesses quesitos que são impostos pela sociedade, juntando todos os problemas que a gente já tem, né? Então, é complicado. Eu sou a louca da mama, eu faço o tempo todo, eu fico assim, não tem histórico na família, mas desde quando... E isso vem, gente, de uma sementinha, porque isso vem de lá, quando um professor meu me deu aula de câncer de mama. E aí, a gente na área da saúde, a gente já fica mais esperta das coisas, porque a gente está toda hora em conhecimento. A gente está toda hora, todo professor está dando algum tipo de conhecimento para vocês. E quem não tem? Vive nessa sociedade que diz que você tem que fazer exame de mama com 40 anos, independente se você tem histórico familiar ou não, a pessoa não sabe, aí não pode falar, entendeu? É tudo muito complicado. Mas, enfim, né, gente? Nosso papel de saúde é de formiguinha em formiguinha. Então, uma hora a gente consegue salvar alguém, né? Fazer que a pessoa, né, entenda. Esse é o nosso papel, gente. Entenda, né? O problema que ela possa vir a ter, e é um trabalho de formiguinha mesmo, gente, não tem outra opção. Mais alguém? Vanessa tá aí, Juliane. Arielle. Pessoal, mais alguma contribuição? Ficou alguma dúvida, gente? Deu para esclarecer alguma coisa? Deu para entender? Deu para entender que eu tenho uma maior porcentagem de câncer multifatorial, que está relacionado ao estilo de vida, à exposição química, física e biológica, né? Depende do estilo de vida daquela mulher ou daquele homem para vir a desenvolver um câncer de mama. Tá bem explicado, né? Os genes que podem ser mutados geneticamente, o BRCA1, BRCA2, relacionado a câncer de mama e ovário. Ficou alguma dúvida, gente? Pessoal? Foi super bem explicado, Nicole, muito bom. Tudo ok, professor. As aulas tinham que ser assim, ó, vocês participando quase 10h30 da Eu noite. estou amando as suas aulas, amando. A de segunda, de quarta. Você comigo, segunda-feira você vê cocô, terça-feira, quarta-feira você vê outras coisas, bom. né? Mas eu nunca vi alguém gostar tanto de cocô do que essa turma da Jéssica. Mas enfim, gente. Eu tô com saudade das aulas presenciais, mas as suas online tá sendo não muito fala bom. não, gente. Não fala não. Eu tenho vergonha até de postar as aulas depois. E meninas, vamos lá. Vamos lá na live dela na sexta-feira. Eu nem coloquei. Gente, por favor. Isso, é verdade. Ó, menina, fazendo minha propaganda. Eu nem falei. Deixa eu falar, gente, olha só. Eu e a professora Monique, a aula que vem eu vou lembrar vocês, que é na sexta-feira que vem. A gente vai fazer uma live, não tem a menor noção de como que faz, a gente se aventurou nesse barco aí, né, para falar um pouquinho sobre essa relação, né, a distância que a gente está tendo, né, então,
No começo, para mim, foi muito difícil ter essa relação com vocês, principalmente com a turma de vocês, que é a turma que eu já tenho maior afinidade, maior conhecimento, sei o nome de todo mundo, né? Então, foi muito difícil. E imagina para as turmas que chegaram agora, que tiveram uma aula comigo. Teve uma turma que nunca teve aula comigo, não me conhece nem a minha fuça, só assim, horrorosa no computador. Então, assim, a gente, né, pediram para nós, por a gente estar sendo, né, umas professoras que têm recebido elogios da forma de falar. Eu sou assim mesmo, sou bagaceira, falo mesmo, então meu estilo de ensinar é esse. Então, graças a Deus, tem sido bem aceito pelos alunos, principalmente os calouros, né, que chegaram, né, isso conta muito, né, para não ter para a pessoa não desistir. A pessoa acabou de entrar na faculdade, né, e de repente pega uma situação dessa. E aí a gente quer falar, e a gente resolveu falar sobre educação, né, que hoje é a nossa realidade, a educação à distância, e como não perder esse contato com vocês. A forma de explicar é totalmente diferente, a nossa realidade é totalmente diferente, então a gente resolveu bater um papo lá, e vocês não sabem também, vai ser engraçado que vocês não sabem os bastidores nossos também, né? Eu, por exemplo, estou aqui embaixo, tem 3 crianças presas no meu quarto, entendeu? Presa mesmo, confinada. A Monique tem um filho de 1 ano, então, assim, são coisas que são hilárias, né? Que depois a gente vai rir disso, mas que a gente vai levar uma coisa boa disso. Quem aqui se imaginou usar tanta tecnologia, aprender tanta coisa virtual, né? E que a gente vai levar de conhecimento. Infelizmente, a gente tem que tirar o lado bom dessa pandemia, né? Apesar de tudo que está acontecendo com a gente. Então, se vocês puderem participar, o único horário que a gente podia juntamente era 3 horas da tarde. Vai ser na sexta-feira que vem, no dia 20 e pouco, dia 20, depois eu boto lá para vocês. E aí, se vocês quiserem assistir. Aí eu falei assim para os meus alunos, se vocês quiserem mandar pergunta, né, com o nome de vocês por e-mail, como a gente não vai ter esse aparato, vai ser meio enrolado, mas vai dar certo. E aí vocês mandam pergunta, que aí no dia a gente fala o nome de vocês lá e responde a pergunta de vocês. Tá legal? Nicole, aonde que vai aparecer essa live? No Instagram. Então, de quem? É no seu? No meu. Como que tá o seu Instagram? Nicole@Arantes. Eu vou mandar eu já mandei para os representantes. Eu já mandei para o Antônio, já mandei para a Amanda. Essas 2 turmas aqui, o representante Antônio e a Amanda. Mas E a Aline? e a Aline? Cadê a Aline, gente? Ela estava aí. A Aline saiu. E a Aline. E aí eu vou mandar de novo essa semana, aí vocês adicionam lá e tomara que dê certo, gente. Nosso objetivo é do fundo do coração que dê certo. Então a gente vai fazer, tá? Aí se vocês puderem estar presente, a gente vai ficar muito feliz. Pode deixar. Tá, Dani? Mais alguma coisa, gente? Nossa, hoje nós fomos quase até 11 horas. Ai, que coisa boa. Na época que tem que diminuir a aula, a gente tem, mas tá bom. É bom porque não tem horário para pegar ônibus. Não tem, então tem a vantagem que a gente não tem ônibus para pegar. Eu só subi ali, mentira, gente. Vocês não sabem, não vou contar da spoiler, porque a gente demora. Por exemplo, vocês vão dormir agora. Eu fico até 00:30, 1h, porque tem que baixar a aula. Depois que baixar a aula, tem que postar. Então a vida não tá fácil. Oi. Tá dando para me entender? Amanda! Ai, professora, sua aula tá muito boa, sério. Então vamos ficar aqui, né? Só que vocês não querem ir embora. Muito legal, professora. Obrigada. Melhores para você, Amanda. Até segunda. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, Amanda, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu vou encerrar a gravação aqui, mas quem quiser fazer mais alguma pergunta ou falar alguma coisa, fique à vontade, tá bom? Não vai demorar muito tempo para baixar.